Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esta aula em que a gente vai comentar a prova de professor, tá? Do concurso de Morrinhos, que aconteceu recentemente. Nós estamos aqui, ó, com a prova de pedagogia, no entanto, a prova de língua portuguesa para professores de outras áreas é a mesma, então não se preocupe, ó, dia 2/7 que aconteceu esta prova de Morrinhos. Então vamos lá. Vou comentar aqui língua portuguesa e redação, perfeito? Nós temos aqui o primeiro texto que trata das faces da escravidão contemporânea. Vale lembrar que escravidão é exploração da mão de obra humana, tá? Mão de obra humana. Então é importante a gente ter aí essa interpretação do que seja escravidão. Lembre-se que quando a gente fala de interpretação textual, nós estamos falando basicamente aí de você alinhar, né, o texto que te foi dado ao seu conhecimento de mundo. Então eu já sei que a escravidão ela trata aí da exploração da mão de obra humana, né? Você submeter seres humanos a condições degradantes de trabalho em troca aí de sua mão de obra. Mais de 57 mil brasileiros foram resgatados em condições análogas à escravidão desde 1995. Esse número é superior à população de 89% dos municípios brasileiros, na média, desde que os números começaram a ser registrados. A cada ano, 2.063 pessoas foram retiradas de trabalhos em condições degradantes. Aqui para baixo, o texto vai te dando mais números, né? Esse é um texto que a gente conhece tipicamente como um texto informativo, ou seja, dissertativo, tá? Então, basicamente, ele é um texto informativo porque ele visa, sobretudo, informar, tá? Sobretudo informar. Então vamos lá. Primeira questão aí. O projeto argumentativo do texto é desenvolvido a partir então a argumentação, tá? A defesa do ponto de vista, tá? A argumentação desse texto, ela se dá em torno de quê? Né? Esse texto argumenta o quê? Tá? É importante que a gente tenha esse discernimento. Vou perguntar para você: será que tem alguma questão que caiba recurso? Né? Que cabe recurso aí? Será que tem? O que você diz para mim? Já escreve aqui nos comentários se você acha que tem alguma questão que cabe recurso. Paula, eu acho que tal questão aí de língua portuguesa com certeza cabe recurso. Então já escreve para mim aí nos comentários. Outra coisa, já deixa seu like nessa aula, compartilha aí com os colegas. Sei que você deve ter bastante colegas que estão tentando aprovar em concurso público. Quanto mais você compartilha, mais informação e conhecimento vem para você. Então vamos lá. A argumentação ela se dá, né, em relação a quê, né? Ela é desenvolvida a partir de quê? Da desigualdade socioeconômica, da exploração da mão de obra, da manutenção de condições precárias ou da defesa de direitos humanos. Veja o seguinte, que tanto no primeiro parágrafo quanto nos demais, a gente vem batendo aqui na mesma tecla, né? O texto vem batendo na mesma tecla. Então, o tempo todo são dados de trabalhadores, pessoas que foram retiradas aí, salvas, né, de trabalhos, condições análogas à escravidão. Então a gente tem aqui, ó, uma exploração, tá, da mão de obra. Alternativa B, não há nem digamos assim, dúvidas, né? Não há margem para outra questão. Então, o projeto argumentativo, ou seja, o desenvolvimento dessas informações, essa argumentação se dá na exploração de mão de obra humana, ok? Questão 1, letra B, tranquilinha, bonitinha. Falando nisso, o que acharam da prova? Acharam fácil? Acharam difícil? A gente sabe que Instituto Verbena, UFG,
né? Não é aí uma banca tão simples, você tem que estudar. Digo mais, gente, não vá fazer o concurso na tentativa, se eu passar, não estude, se prepare, né? Reserve um tempo aí para você adquirir conhecimento e então conquistar a sua vaga no serviço público, beleza? Em relação às mulheres resgatadas do trabalho análogo à escravidão, os dados expõem. Então, aqui a gente tem uma questão que é de compreensão textual, né? Envolvendo aí também, claro, a interpretação, mas o que os dados expõem sobre as mulheres resgatadas? Você tem aqui, ó, no último parágrafo do texto, tá? Você tem aqui no último parágrafo do texto. Opa, já deixa eu marcar aqui, ó. Tem aqui no último parágrafo do texto que dados recentes do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que das mulheres resgatadas de condições análogas à escravidão, 64% se declararam pretas ou pardas, 22% brancas, 11% de raça amarela e 3% indígenas. Então, a maioria dessas mulheres é o quê? Negra, né? Pretas ou pardas, tá? De pele escura. Então, nós temos aqui, ó, os dados expõem, tá? A exploração racial e de classe. Por que, Paulo, exploração racial e de classe? Porque a maioria das mulheres são negras. E por que de classe? Porque são pobres, né? São mulheres pobres. Acreditam ali na promessa de um trabalho que não se cumpre. Quando vêm, já estão presas a essas condições degradantes. Então, segunda questão aí, alternativa D, perfeito? Vamos à terceira questão de língua portuguesa, considerando a estrutura argumentativa, tá? E a linguagem empregada. Então, vamos lá entender isso aqui. Português nem é tão difícil assim. Fala para mim que vocês amam português, por favor. A gente ainda vai chegar em redação, tá? A correção é de português e redação da prova de Morrinhos, cargo professor. Então, considerando a estrutura argumentativa e a linguagem empregada, ok? Estrutura argumentativa é um texto que informativo, dissertativo. Então, a intenção comunicativa desse texto aqui é o quê? Informar. A linguagem é formal. Então, o texto é projetado para veiculação e suporte virtual, expressão de autoridade, divulgação científica ou caracterização do estilo acadêmico. É claro que é para divulgação científica, mas por que você diz isso? Porque isso é para fornecer dados, né? Olha o tanto de dados que você tem aqui, o tanto de informação sobre pessoas que foram resgatadas do trabalho em condições análogas à escravidão. Isso aqui é para respaldar, né? Então é para divulgação científica. Terceira questão aí, letra C. Essa aqui também tranquilinha, ok? Tranquilinha. Aí você poderia até questionar que a fonte, nossa, mas a fonte, isso não foi publicado, olha, adaptado, publicado. Isso foi publicado, claro, num site, né? De forma adaptada, ou seja, reduzida aí, mas com certeza, né? Isso foi um projeto que veio a partir da pesquisa, da investigação, né, para divulgar essas informações. Então, vamos para a quarta questão. E aí a pergunta que fica, será que tem alguma questão que cabe recurso? Diga aí para mim nos comentários, já compartilha essa aula com um colega seu, colega sua, perfeito? Já dá um like, comenta aqui pra gente, né, quantas questões você acertou em português nesse concurso. Olha só, nós temos mais um texto aqui, ok? O título do texto é Fome Estrutural, uma ameaça cada vez mais presente. Então, em 2019, 47,7 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe viviam com fome.
o equivalente a 7,4% da população. Até 2030, de acordo com a FAO, Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura, a fome poderá afetar 67 milhões de pessoas em nosso continente. Com a pandemia, a fome estrutural ou fome crônica aumentou 5 vezes em todo o mundo. Esse tipo de fome está conectada com a pobreza e a extrema pobreza, já que as pessoas simplesmente não têm dinheiro suficiente para comer, ter acesso à água potável ou cuidados com a saúde. Então, veja só, a fome estrutural, que é conhecida também como... Cadê, gente? Cadê? Como fome crônica. Aqui, ó, fome estrutural ou fome crônica, né? Ela é decorrente da pobreza, da extrema pobreza. Significa que pessoas não têm condições de ter acesso aos alimentos, à água potável, né? Ou a cuidados com a saúde. Elas vivem, então, na miséria. E aqui nós temos também várias outras informações, tá? Esse é um texto também dissertativo, né? Vamos lembrar que é um texto dissertativo, ok? O que é um texto dissertativo? É aquele que visa informar, né? Trazer à tona um tema. Toda vez que eu me questiono sobre a tipologia textual, eu tenho que pensar na intenção comunicativa. O que esse texto pretende? Pretende comunicar, tratar sobre a questão da fome no Brasil. Perfeito? A insegurança alimentar grave resulta da... Então, essa insegurança alimentar também corresponde aí à fome estrutural, né? Pessoas que não têm o que comer, da subnutrição de longa duração, da privação severa do consumo de alimentos, da insuficiência de carboidratos nas refeições ou da manutenção de uma dieta pobre em minerais. É claro, gente, que é da privação severa de alimentos, né? A fome estrutural, a insegurança alimentar, ela vai se referir a pessoas que não têm o que comer, que não têm como conseguir comida, não é verdade? A fome, inclusive, é um tema muito problemático. Ainda existem pessoas passando fome, tá? Então, quarta questão aí, letra B, tranquilíssima, tá? Tranquilíssima. O que vocês acharam até agora dessa explicação, dessa prova comentada? Já manda aqui para mim nos comentários e não se esqueça, né? É muito importante. Dê o like na aula. Não estou aparecendo aqui porque é mais prático gravar a aula sem aparecer, né? A gente não tem muito que estar se preocupando com luz, foco de luz, é só o material na tela, porque o mais importante aqui, com certeza, é o conhecimento, né? É a informação. Então, vamos para a quinta questão, vamos lá. Tomando uma aguinha aqui também, que é para hidratar a garganta. No texto, utiliza-se como estratégia de organização discursiva o predomínio do tipo textual. Então, qual é o tipo textual que predomina, tá, nesse texto? Organização discursiva é o texto. Então, qual é o tipo textual que predomina nesse texto? É o ato de narrar, contar uma história? É o ato de especificar? É o ato de orientar? Ou é o ato de argumentar, de discutir um tema? Lembra que eu falei que esse texto é dissertativo? Se não tem expositivo, na certa vai ser argumentativo. Ah, Paola, mas cadê a defesa de ponto de vista? Às vezes, pessoal, a forma como você desenvolve a linguagem do texto também é uma forma, é uma maneira aí de argumentar. Veja o seguinte, quando ele diz, olha, esse tipo de fome está conectada com a pobreza, já que as pessoas simplesmente não têm dinheiro suficiente para comer. Isso aqui é ponto de vista, isso aqui é pessoal do autor. O autor aparece aqui como em demais partes desse texto. Por ser um texto dissertativo, por que ele é dissertativo?
Porque o intuito dele, o maior, a maior intenção comunicativa é informar, é discutir uma temática que é polêmica e que é pertinente. Vai ser argumentativo. Tá? Então, questão 5 aí, letra A. Não tem nem para onde correr isso aqui. Então, vamos lá. Sexta questão, então. Sexta questão. Os índices da fome estrutural no Brasil evidenciam, tá? Os índices da fome estrutural no Brasil, ou seja, isso aqui é resultados, né? Os dados mostram o quê? Que essa fome estrutural, ela parte de quê? De mecanismos de manutenção social, da marginalização de grupos sociais, das desigualdades socioeconômicas ou das diferenças culturais e históricas. Aqui no texto, né, nós vamos ter algo relacionado, né? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Achei. Então, mas também a preocupação com inseguranças alimentares leves e moderadas, especialmente de maiores instabilidades econômicas e sociais. Né? Então, fala aqui da fome estrutural, também pode ser chamada de insegurança alimentar grave. Então, a insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave, vai partir de instabilidades econômicas e sociais. Então, parte aí das desigualdades socioeconômicas. Portanto, sexta questão aí, letra C, tá? No texto 3, nós temos um texto maravilhoso de Luiz Fernando Veríssimo, né? Muito bacana para ironizar, sobretudo, né? Um texto bem humorístico, em que ele vai tratando aí sobre como se falar o português. Quem é professor de português sabe que não existe necessariamente, né, uma forma de se falar o português certo ou errado. Existem maneiras diferentes de falar. Quem me conhece sabe que eu sou paraense, sou natural de Belém do Pará, então meu sotaque é diferente das pessoas que nasceram e são naturais aqui do Goiás, né, do estado de Goiás. Então, olha como eu puxo o S, tá? Existem aí maneiras aproximadas e distantes da norma padrão, perfeito? Mas o falar é espontâneo, mas aqui ele faz, claro, uma brincadeira. Então, me disseram-me, né? Por que ele diz disseram-me? Olha que coisa bacana, que ele brinca com a colocação pronominal, né? Colocação pronominal que diz o seguinte: não se começa uma oração, um período, com um pronome oblíquo e é por isso que você não pode escrever te amo, que você tem que escrever amo-te ou eu te amo, não é verdade? E aí ele vai brincando com isso, né? Vai dizer, olha, o correto é disseram-me e não me disseram. E eu falo como quero e te digo mais, ou é digo-te. E a partir daí a gente vê que há um tom bem humorístico nesse texto. Maravilhoso, Luiz Fernando Veríssimo. A crônica acima se caracteriza como, né? Qual é o tipo de crônica? Lírica, humorística, jornalística ou narrativa? É claro que é humorística, né? Você vai lendo o texto, se você compreende, você percebe que com certeza a ideia é trazer humor, né? Brincando aí com a língua falada e a língua escrita. Agora, alerta, tá? Quem é que ficou com dúvida nessa questão 8 aí? Quem é que ficou indignado com essa questão? Porque essa questão aqui, nessa questão, cabe recurso. Recurso, tá? Não sou a pessoa que detém a verdade absoluta, claro, né? Mas posso dizer com certeza que, quase certeza, né? que cabe recurso nesta questão. Por quê? Vamos analisar aqui, ó. A linguagem utilizada na crônica. Então, aqui você tem tipos de linguagem. Qual é o tipo da linguagem? Então, quando a gente questiona tipo de linguagem, nós temos linguagem
verbal, nós temos linguagem não verbal, nós temos linguagem mista ou híbrida, né? Quando você mescla aí, então, elementos da linguagem verbal com a linguagem não verbal. O que caracteriza uma linguagem verbal? O uso de palavras, você transmitir uma mensagem por meio de palavras. E essa linguagem verbal, ela pode ser oral ou escrita. Então, aqui nós temos uma subclassificação, uma subdivisão, ok? Aqui, né, a pergunta é, a linguagem utilizada na crônica é do tipo. Se é tipo, meu amigo, eu só tenho 3 tipos: verbal, não verbal e mista. Então, seria aqui, né, seria aqui uma linguagem verbal. Poderia ser, né, deveria ser uma linguagem verbal. Veja, uma coisa importante a gente falar. Linguagem formal corresponde a níveis de linguagem, ok? Níveis de linguagem. Níveis de linguagem. Então, você tem, por exemplo, o nível culto, o nível coloquial, você tem o nível vulgar, o nível regional, o nível social. Então, tudo isso você tem, tá? Então, nós estamos falando aqui que existem, quando a gente trata de linguagem, várias questões. Segundo a prova, segundo a banca, né? Em seu gabarito preliminar, a resposta correta seria aqui, então, a letra D, oral. Só que linguagem oral é uma subclassificação de linguagem verbal. Então, aqui a gente teria, na realidade, 2 alternativas. E aí você gera uma confusão, porque você só pode ter uma única alternativa correta por questão. Então, a ideia aqui seria anular essa questão. Então, seria o pedido para anulação, tá? Por que anulação? Porque você tem 2 gabaritos. Eu posso afirmar com certeza que o tipo de linguagem utilizado na crônica é verbal. Por quê? Porque faço uso de palavras. Agora, se está evidenciando a linguagem falada, isso é uma subclassificação da linguagem verbal. Seria oral. Então, aqui eu acredito que caiba recurso. Tudo bem? Eu acredito. Paula, eles vão aceitar esse recurso? Nós não sabemos. Lembre-se o seguinte, o recurso, ele é sempre uma tentativa. A banca, ela pode aceitar ou não aceitar o seu recurso, tá? Mas a gente sempre deixa aqui possibilidade de questões que caibam recurso, perfeito? Então, questão 8, já anota aí, ok? Já anota que essa cabe recurso. Vamos para a 9ª questão. 9ª questão, muito cuidado, porque, veja bem, ó, no trecho mato, mato-lhe, matar, matar-lhe-eite. Ouviu bem? O interlocutor faz uma crítica aos usos da colocação pronominal, valendo-se do recurso da. Aí, só por esse trecho aqui, não há como você saber. Você vai pensar, mas nesse trecho não tem ironia, nesse trecho não tem metáfora, nesse trecho não há comparação, nesse trecho não há paródia. Como é que eu faço? Você volta aqui no texto e perceba o seguinte, ele só fala isso, olha, ele só fala mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-eite, ouviu bem? Porque aqui acima, o interlocutor dele é irônico. Olha, ele diz assim, mais uma correção e eu, o quê? O mato. Aí a pessoa pergunta, que mato? Então, é irônico. Aqui contém ironia, um trechinho acima, e se você não observar, você perde a questão. Então, a alternativa correta, a letra
A, perfeito? E vamos então à 10ª questão. 10ª questão diz o seguinte: considerando a linguagem utilizada na crônica, então mais uma vez uma pergunta de linguagem, a recorrência da variação linguística, do tipo, aqui também vamos ao alerta, cabe recurso, tá? Meu ponto de vista, ok? Cabe recurso. Por que cabe recurso? Porque, segundo a banca, nós temos aqui a opção estilística ou diafásica, histórica ou diacrônica, geográfica ou diatópica e social ou diastrática. Tá vendo esses nomezinhos aqui? É tudo para dificultar a cabeça da pessoa, tá? Diastrática é a mesma coisa que social, diatópica é a mesma coisa que geográfica, diacrônica é a mesma coisa que histórica e diafásica é a mesma coisa que estilística, ok? Estilística é aquela que trata da adequação de formalidade, tá? Dependendo do contexto em que você está. Disse o seguinte, então, nesse contexto de aula, eu devo usar uma linguagem formal ou informal? Em um contexto em que estou com os meus amigos, eu posso utilizar uma linguagem formal ou informal? Então, essa estilística é conforme aí o contexto, tá? Ela tem a ver com a adequação da formalidade em relação ao contexto que você está imerso. Histórica é a alteração das palavras ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. Então, por exemplo, farmácia se escrevia com PH, agora se escreve com F apenas, né? Então, você um dia foi voz-me ser e algo assim. Geográfica tem a ver com expressões que determinam ou palavras que estão vinculadas à cultura, à identidade cultural de um povo. Por exemplo, égua. Isso aqui é lá do meu... lá de onde eu vim. Égua, tu é doido, é? Tu é doido, é? Isso aqui só paraense fala, moço. Só paraense. Égua, tu é doido, é? E social ou diastrática fala basicamente sobre gírias, jargões que estão relacionadas aí a grupos específicos. Segundo a banca, a alternativa correta seria social ou diastrática, né? Porém, aqui a gente não vê o uso de gírias. Veja que o nome do texto é papos, papos, né? Conversas, tá? Aqui a gente não vê, não se refere a um grupo específico, né, de pessoas, mas dá a entender que é uma conversa entre duas pessoas conhecidas, que não utilizam gírias. Na realidade, eles estão tratando sobre a adequação de formalidade. Então, portanto, eu acredito que caiba recurso aí nesta questão 10, onde o gabarito correto seria a letra A, estilística ou diafásica, ok? Então, 10ª questão, no meu ponto de vista, seria a letra A, ok? Bacana até aí? Agora a gente vai para a redação, tá? Como é que foi a redação de vocês? O que acharam do tema da redação? Nós estamos acostumados aí com redações que tratem, né, que versem aí acerca do campo de atuação do candidato, né? Inclusive, acreditei que o tema da redação seria algo voltado para a educação, mas caiu um tema totalmente diferente, um tema que está aí nas mídias, um tema atual, perfeito? Então vamos lá, olha só. A inteligência artificial vai dominar o mundo? Esse é o tema da redação e a banca, ela adora colocar perguntas no tema. Então você já deveria estar ciente que você deveria responder no texto, sim ou não. Você acha aí que a inteligência artificial
vai dominar o mundo, o primeiro ponto dessa redação é entender se essa IA vai dominar o mundo, sim ou não. Eu acho que não. Então, vamos lá. Não. Por quê? Né? Por quê? Então, aqui eu já deveria elencar dois motivos, né, que reforcem a minha argumentação no sentido de que essa inteligência artificial não vai dominar o mundo. O que eu faria? Eu colocaria assim, olha, a inteligência artificial como recurso de auxílio tecnológico. E esse aqui seriam os meus tópicos de discussão, tá, gente? A tecnologia como benéfica à sociedade. Então, o primeiro ponto seria responder se sim ou se não. Segundo ponto, elencar aí os meus tópicos de discussão. Eu trabalharia os tópicos a partir, né, de discutir. Isso aqui seria desenvolvimento 1, tá, gente? E esse aqui seria desenvolvimento 2. É assim que eu trabalho com os meus alunos, para a gente delimitar o que nós vamos discutir antes de começar a redação. Obviamente, eu já li os textos, a coletânea, né, para poder fazer essa delimitação. Então, quem chegou a fazer logo a prova de cara, assim, teve que ler o texto, com certeza. E aqui eu fiz algumas demarcações que eu achei importantes, tá? Então, nós temos o texto 1. Nos últimos anos, ocorreu um crescimento acelerado da presença da inteligência artificial no nosso cotidiano. Não são poucas as situações em que usamos, na maioria das vezes sem darmos conta, modelos criados por algoritmos de inteligência artificial. Quem disse isso? Faceli. E usamos em atividades tão rotineiras como ler mensagens enviadas por e-mail, lavar nossas roupas, dirigir veículos dirigir um veículo autônomo ou semi-autônomo e decidir a que filme ou episódio de uma série assistir em uma plataforma de streaming. Existem também situações em que o uso de IA em um produto ou serviço é claramente mencionado, criando muitas vezes expectativa de alguma coisa melhor. E aí o texto vai debatendo, né, sobre essa existência da inteligência artificial na nossa vida. E aí lá embaixo eu sublinhei mais uma parte que diz assim, ó, mas por que a IA cresceu tanto? Um dos principais motivos para esse crescimento, se não o principal, é o rápido desenvolvimento de novas tecnologias para extração, armazenamento, transmissão e processamento de dados, que serão aqui denominados os 4 eixos de avanços tecnológicos que provocaram a expansão da IA. Então, a própria tecnologia, né? A própria demanda tecnológica fez com que essa inteligência artificial crescesse, tá? Então, esse é um texto. Texto 2. Estudante da UFG desenvolve programa que prevê piora no quadro de diabéticos com 96% de precisão. Então, veja o seguinte, olha, software analisa pedidos de exames do paciente, faz previsão se aquela pessoa terá um infarto ou perda das funções renais, por exemplo, nos próximos 6 a 8 meses. Isso aqui é para ajudar, né? O doutorando em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás, Rafael Teixeira, desenvolveu um programa que prevê intercorrências em diabéticos com 6 a 8 meses de antecedência e com 96% de precisão. O software que usa inteligência artificial já está sendo testado e passa por aprimoramentos. Inclusive, esse texto eu utilizaria para embasar como repertório ali o meu tópico 2, né, que trata aí da tecnologia como benéfica à sociedade, tá? Então, eu já utilizaria. Ponto importante aqui, que
as pessoas às vezes insistem em cometer o mesmo erro, tá? Não cometam o mesmo erro, gente. Vai fazer prova de redação, estude com antecedência, né? Consulte o seu professor, professora, siga as orientações, né, de quem está te ensinando. Então, aqui, ó, esse já seria o repertório para o desenvolvimento 2. E esse aqui seria o repertório, tá? Do meu desenvolvimento 1. Lá no meu curso, eu ensino que provas, né, do Instituto Verbena pedem que você utilize a própria coletânea como repertório sociocultural. E isso é uma vantagem, mas infelizmente, né, eu ainda tenho alunos teimosos que não usam a coletânea que a banca disponibilizou. Vai fazer aí redação do Instituto Verbena, use a coletânea, né, como repertório, tá? Para fundamentar a sua discussão. Use essa coletânea, não seja bobo ou boba. Eita, como a minha coordenação motora tá ótima. Então aqui ele fala, né, como isso pode ajudar, como essa inteligência artificial pode ajudar, né? Inclusive, todos os textos da coletânea já insinuam um direcionamento de que essa inteligência artificial não irá dominar o mundo. O texto 3, ele deixa claro, né? Olha, o homem fazendo aí vários dribles, não sei se é assim, com uma bola de futebol, não entendo nada de futebol, tá? Não entendo nada. Aí ele diz, chupa inteligência artificial, quer dizer, inteligência artificial não pode substituir o talento, as habilidades humanas, até porque quem criou a inteligência artificial foram os seres humanos, né? Então, isso aqui também daria muito bem para a gente utilizar, né? Para contestar essa inteligência como não dominante. Dizer que, olha, a tirinha, né, de Duck, e essa é uma forma de utilizar, né, contesta, né, que a inteligência artificial irá dominar o mundo a partir das habilidades que os seres humanos têm e a inteligência artificial não tem. Então, só uma ideia, né, um caminho aí por onde seguir. E aí nós temos o último texto, né, de Luli Redfarer. Eu acho que é assim que fala. Sei de nada, né? A inteligência artificial vai dominar o mundo? Então, Lully diz que é um bocado de exagero nessa tese, que não leva em conta, por exemplo, que a inteligência artificial é uma tecnologia complementar. Ultimamente só se fala em chatbots, o que nos leva a especular se a inteligência artificial vai mesmo dominar o mundo. Na opinião de Lully, há um bocado de exagero nisso, já que a inteligência artificial é uma tecnologia complementar. De acordo com ele, ChatGPT é uma base de dados, depende de supercomputadores e não consegue, por exemplo, se orientar no mapa ou entender a informação de satélite. Ou seja, a gente tem essas informações muito tópicas, muito específicas. O que dizem que vai ser o grande salto da inteligência artificial é quando surgir uma inteligência geral, ou seja, uma máquina que pense de forma parecida com o ser humano, o que eu acredito que não vai acontecer, né? Então, esse texto também contesta. No texto 5, nós temos assim, ó, projeto cria marco legal para o uso de inteligência artificial. Aqui, ó, a proposta, entre outros pontos, a proposta estabelece que o uso da IA terá como fundamento o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos, a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a privacidade de dados. Além disso, a IA terá como princípio a garantia de transparência sobre o seu uso e funcionamento. Então, terminamos aí a coletânea, vamos às propostas de redação, que, claro, é aquela dupla que a banca ama, artigo de opinião e carta de leitor. Nós temos aqui, ó, escreva um artigo de opinião para um jornal de circulação da comunidade local, respondendo a seguinte pergunta: a inteligência artificial vai dominar o mundo? Então, você deveria ter respondido, né? Sim ou não.
Em seu artigo, posicione-se e fundamente a defesa de seu ponto de vista com argumentos que problematizem o tema, tá? No segundo, carta de leitor, nós temos assim, ó. Imagine que você seja um leitor que se deparou com a publicação de Luli Hadfarer, professor de comunicação digital da Escola de Comunicação de Artes da USP. Carta de leitor, pessoal, inclusive, tem essa característica, né, de estar voltada para um texto específico da coletânea, o que não impede que você use outros textos da coletânea, perfeito? E a partir do posicionamento dele, resolve escrever uma carta de leitor. Em sua carta, além de comentar a declaração de Lully, concordando ou discordando, você deve defender o seu ponto de vista. Lembrando que o Lully, ele diz que isso é um exagero, que a inteligência não vai dominar o mundo. Então, você tem que dizer se você concorda com ele ou discorda dele. Aqui eu trouxe duas redações, tá? Duas redações de alunas minhas que fizeram essa prova para a gente analisar aqui, tá? Então, nós temos aqui a primeira, uma carta de leitor. Lembrando que a carta de leitor, ela tem que ter local e data, tá? Então, tem que ter aí local e data. Não pode ficar sem. Esse é elemento base lá. Marcou carta de leitor, tinha que começar aí com local e data, tá? Ó, 2 de julho de 2023, prezado Lully, e o vocativo, tá? Então, são elementos pré-textuais da carta de leitor. Então, local e data e o vocativo. O que eu não faria aqui seria pular essa linha, então eu não pularia essa linha, tá? Li sua matéria, A Inteligência Artificial Vai Dominar o Mundo, publicada no site do Jornal da USP, e me chamou muita atenção. Declaro que compreendo o exposto e venho expressar minha opinião no sentido de debatermos se a inteligência artificial vai mesmo dominar o mundo. Isso aqui tá ótimo, inclusive do jeitinho que eu ensinei. Parabéns aí. Tá muito bom, tá? Viu que aqui a aluna ela simplesmente adequa o texto ao que a proposta pediu. A proposta pediu para ela se posicionar em relação ao texto do Lully, né? E ela vem dizer que leu e que vai dizer se essa inteligência vai ou não dominar o mundo. Primeiramente, é válido tratar sobre a superação da capacidade humana pela máquina, ou seja, pela IA, de acordo com Anderson Soares, orientador do doutorando Rafael Teixeira. Então, aqui já cita ali um dos textos da coletânea. Então, em adequação à coletânea, até agora tá ok, né? Traz o Lully, traz outro texto, né? Se eu não me engano, texto 2. O programa criado por seu orientando é um dos poucos exemplos em que a máquina consegue superar um médico especializado. Logo, compreende-se que a máquina é um complemento às capacidades humanas, sendo raro que elas superem tais capacidades. Muito bom isso aqui, tá show de bola. Tá? Quer dizer, a pessoa conseguiu expor a sua opinião, trazendo, fundamentando a partir da própria coletânea, tá totalmente dentro do tema, tá? Palminhas para você. Ademais, tratar sobre as formas de uso das novas tecnologias também merece destaque na discussão. Conforme determina o projeto de lei 2120, a inteligência artificial deverá respeitar os direitos humanos e os valores democráticos. Sendo assim, a IA, como toda tecnologia, precisa ser usada para melhorar a vida das pessoas, levando em consideração a inclusão social e a novas tecnologias e os direitos humanos. Quer dizer, totalmente dentro do tópico, também está muito bom, muito coeso, muito coerente, muito bacana. Infere-se, portanto, que a inteligência artificial vai dominar o mundo, que se a inteligência artificial, que faltou uma articulação, né? Eu deixaria o seguinte: infere-se, portanto, que a inteligência artificial não vai dominar o mundo, ou colocaria da seguinte forma: infere-se, portanto, que a suposição de que a inteligência artificial vai dominar o mundo é de fato um exagero. Acho que faltou ali uma conexão.
Pois tal inteligência veio para agregar, beneficiar e ajudar a todos, para que seu uso promova tudo o que foi dito, descrito, né? Faz-se necessário o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. Mas, de forma geral, claro que tem erros aqui de português, né? Mas está dentro do gênero, né? Está dentro do tema, faz-se uso da coletânea, tem uma articulação com exceção de pequenos erros aí de coesão, né? E coerência, mas está muito boa essa redação, tá? Isso aqui é uma mentoranda minha que fez umas aulas aí de mentoria de redação e a gente trabalhou ali os possíveis gêneros do Instituto Verbena. Então, veja, na minha carta de leitor, se eu deixar, por exemplo, de colocar local e data e o vocativo, isso me prejudica? Prejudica, tá? Isso aqui prejudica porque é elemento fundamental, gente, do gênero textual. Agora, vamos para uma outra aluna aqui que ela fez o artigo de opinião, tá? Tá um pouco rasurado, mas eu acho que dá para entender. Vamos lá. Aqui ela já coloca o título, né? Na linha 1, o título. Esqueci o título, vou ter muito prejuízo com isso? Não vai, né? Desde que o seu texto ele esteja condizente com o que é o artigo de opinião. Se ele não estiver tão condizente com o gênero, o título realmente faz falta, tá bom? Conforme Albert Einstein, a inteligência humana deve sobressair a tecnologia. Entretanto, convido você, caro leitor, a refletir sobre o domínio da inteligência artificial no nosso cotidiano. Logo, cabe analisar os benefícios da IA para todos e como garantir que esse alcance seja universal e com responsabilidade. Então, tá muito bacana, bem articulado isso aqui, muito legal, tá? Inclusive, ó o chamamento do leitor. Convido você, caro leitor, né? Isso aqui a gente aprende lá no curso de redação da professora Paula Pombo. Se você estiver gostando dessa aula aí, já dá o like, deixa o like que é muito importante, tá, gente? Então, já aqui já me caracteriza para um artigo de opinião. Muito bacana, muito legal, tá? Mormente, olha os conectivos aqui de hierarquia entre os parágrafos, isso é muito importante. Precisamos compreender que todos os dias novas pesquisas e estudos são realizados a fim de melhorar a vida do ser humano. Nesse sentido, o uso e aprimoramento da IA, seja na saúde, no bem-estar cadê? Me perdi. Ou no profissional é muito benéfico. Então, aqui, a ideia é que essa inteligência artificial, ela é bacana e que ela não vai dominar o mundo, não é verdade? Então, vamos lá. Nesse sentido, cadê? Destarte, podemos citar o entretenimento dos jogos, a economia de tempo, o acesso ao conhecimento, a praticidade de pagar as contas sem sair de casa. Agora tá vendo essa expressão sem sair de casa? Isso aqui é muito coloquial, não aconselho. Evite aí qualquer expressão coloquial no seu texto, onde você, leitor, pode se beneficiar. Aí essa parte aqui eu não entendi, tá? Alguma coisa mente. Ademais, ao refletir o domínio da IA, cabe discutir que seu acesso ainda é limitado, de responsabilidade dos cidadãos não fazerem o mau uso dessa ferramenta. Desse modo, conforme assegurado na Constituição, todos somos iguais perante a lei, podendo usufruir de tais tecnologias. Assim, políticas públicas devem ser implantadas para que essa grande evolução chegue a todos de forma sadia. De forma sadia também é uma expressão coloquial, tá, gente? Outra coisa, aqui, ó, quando a aluna diz que a IA, né, presente no nosso dia a dia, ela cita aquele primeiro texto, porém, ela não explicita o autor. Então,
você deve explicitar o autor da coletânea que você usa, do texto da coletânea que você usa aqui na sua redação, porque isso contribui, né, para que você ganhe pontos em adequação da coletânea. Então, muito provavelmente, ela pode ser penalizada em relação à adequação da coletânea, tá? Porque não está explícito aqui no texto dela, tá bom? Pode ser. Infere-se, portanto, instrução dos usuários da IA para que seu uso de forma responsável. Nesse viés, Paulo Freire defende a escola como um lugar de ensino. Isso aqui, ó, gente, Paulo Freire defende a escola como lugar de ensino e aprendizagem. Isso aqui está desconectado da discussão do texto, tá bom? Citação, qualquer dado, qualquer legislação, não é interessante citar, né, no último parágrafo, principalmente porque o texto ele não está versando sobre educação, né? Então a gente chega a ter um susto quando Paulo Freire é citado. Então aqui a gente já vê que foge um pouco, tá um pouco incoerente essa parte aqui, tá bom? Difundir esse domínio notório da inteligência artificial juntamente com o Estado e a Prefeitura. Por conseguinte, com a instrução necessária, podemos gozar desses benefícios advindos da IA, né? No geral, o texto está bem escrito, tem algumas falhas, né? Mas acredito que deva receber aí uma boa nota. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, comentando a prova de Morrinhos. Se gostaram, deixa o like, compartilhe e também, né, diga aí o que você achou, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade.